fortalecidos no Espírito. E a gente vai ilustrar esse fortalecimento no Espírito com alguns textos da palavra. E nós vamos ler 3 partes da Bíblia aqui. E essa palavra está separada em 3 tópicos. Eu confesso que eu já tinha uma palavra, e aí ontem de madrugada eu fiquei escrevendo outra palavra, e de manhã quando eu acordei eu escrevi outra. Eita, Jesus maravilhoso! Fui mudando. E porque eu fui ouvindo o Senhor, e o Senhor falou: só estou te contando isso aqui, mas deixa para depois. Aí me contou outras coisas: só estou te contando isso aqui, mas deixa para depois. Eu falei: meu Deus, eu ficando ansioso, daqui a pouco, agora eu vou te falar qual é. Falei: glória a Deus. Amém. Isaías capítulo 40, no verso de número 28, amém? Até o verso de número 31 diz assim: não sabes, não ouviste que o Eterno Yahvé, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável. Em algumas versões, seus pensamentos são inescrutáveis. Seu conhecimento incompreensível. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fatigados. Ora, até os adolescentes ou jovens se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Aleluia! Obrigado, Senhor, por isso. Esse texto aqui, ele vem para ilustrar a primeira parte daquilo que a gente vai falar nessa noite. Nós vamos falar de algumas ilustrações. Essas ilustrações, elas representam, elas são figuras que representam a capacitação do Espírito Santo, ativadas nos filhos de Deus, somos nós, tá? E ela apresenta de formas distintas como esse fortalecimento, essa capacitação do Espírito Santo se revela no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Então, a primeira figura que nós vamos falar aqui é sobre a águia. Se você for procurar ministrações sobre a águia, livros sobre a águia, você vai encontrar profundidades muito maiores do que eu vou tratar aqui nessa noite. Porque eu vou me ater aqui ao tema, mas você vai ver pregadores falando de características da águia, que a águia ela troca a sua plumagem, que a águia ela troca o seu bico, que a águia ela se renova. Como a águia se renova? Você vai ver pregadores falando sobre a visão da águia, o quanto ela alcança de distância, o quanto ela voa alto, que quando o predador vem atacar ela, ela voa muito mais alto. Então, no lugar onde só tem ar para ela respirar, e o predador não consegue, ele cai e não consegue acompanhar o seu voo. Tem muita coisa interessante sobre esse animal que é a águia. O quanto ela encoraja os seus filhotes ainda cedo para avançar no voo. Então, a águia é um animal fantástico. Mas o profeta, ele é usado por Deus aqui para trazer a águia nessa ilustração num momento muito simples. E ele começa aqui nesse pedacinho, ele vem mais antes aqui tratando alguns temas, mas nessa parte aqui que nós separamos, ele vem tratando assim: não sabes e não ouvistes que o Eterno é o Senhor, ele não se cansa e nem fica exausto. Fale para você mesmo aí: cansaço, exaustão, ou afatigado, cansado e afatigado, exausto. A palavra de Deus diz que Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Se Deus é Espírito, amado, o cansaço e a fatiga não podem alcançar, porque o cansaço e a fadiga, elas são características do corpo.
Então você já ouviu falar que Deus ele não se cansa, não se fadiga? Porque são características do corpo. Ele não vai se cansar. E aí ele fala que a sua sabedoria e o seu conhecimento eles são insondáveis e incompreensíveis. Isso aqui vai falar de uma paciência de Deus saber esperar um tempo determinado, de Deus saber fazer suas coisas bem planejadas, de maneira que ele alcance o seu objetivo, o seu propósito. Se é que eu poderia chamar de emoção, mas sim de um controle de emoções e sentimentos, aonde ele não perde a calma, ele não perde a sensatez, ele é sábio, ele tem um conhecimento que às vezes o homem vai achar incompreensível. Salomão vai falar ali no livro de Provérbios que o Senhor ele ensinou a sabedoria a ser sabedoria, ajudou para que os homens encontrassem na sabedoria a vida. E quem é a vida? O próprio Deus, o autor da vida, ele é a vida que ele quer dar ao homem. A vida plena, a plenitude de vida, o próprio Deus tem para dar. Ele soprou no seu fôlego de vida no homem, para que com esse sopro de vida de Deus, o homem pudesse desfrutar de toda a sua criação. Então o Senhor, ele tem sabedoria, ele colocou as coisas no mundo de maneira bem aplicada, para que o homem pudesse, ao encontrar sabedoria, encontrar a vida, encontrar o próprio Deus. A gente já vê nos Salmos dizendo que os céus proclamam agora para a glória do Senhor, os fundamentos anunciam as obras do seu poder. Se você olha para a natureza à sua volta, você vê Deus. Não há desculpa para os homens em não procurar a Deus. Quando os homens falam assim, olha, vou agora adorar o sol, vou agora adorar a tempestade que vem, vou agora criar deuses semelhantes a mim, olha, essa cobra agora cria uma serpente, essa cobra agora vai ser o meu Deus, e começa a procurar em coisas que não são Deus, na divindade. Esse ser humano, sem sabedoria, em pura loucura, desenvolve deuses para si, que falem segundo a vontade do seu próprio coração. E nós somos especialistas em criarmos circunstâncias para a nossa própria vida, para que com a nossa própria justiça criada, possamos nos satisfazer no nosso ego, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. E nós podemos dizer que a pior idolatria do ser humano é quando ele adora a si próprio, quando ele faz de si próprio um Deus. Então, nas minhas relações com as pessoas, na minha vida cotidiana, tudo que não satisfaz a minha vontade é contra a minha divindade. Então agora eu sou um idólatra. Pior do que adorar uma imagem feita por mãos humanas é como eu mesmo me adoro, como eu mesmo me baixo. Já ouvi alguns pastores, pregadores cantando: eu me amo, não posso mais viver sem mim. Eu me amo, não posso mais viver sem mim, tem que ser do meu jeito. Só que esse processo cria um cansaço, porque o ser humano idólatra na sua natureza, ele não pode satisfazer a si próprio, e o mundo, as circunstâncias à sua volta vão causando nele um cansaço, vão causando nele uma fadiga no seu corpo, a ponto de que a sua alma começa a ser impregnada desse cansaço. A alma é aquele lugar das emoções, dos sentimentos, aonde Paulo vai aconselhar os filipenses que coloquem diante do trono da graça de Deus todas as suas causas, para que encontrem paz nos seus sentimentos e nas suas emoções, uma paz que excede todo o entendimento, porque esse cansaço da vida vai trazendo para a gente essa fadiga que alcança a nossa alma, e um ser humano com espírito morto, porque idólatra não tem espírito vivo, não tem saída desse cansaço e dessa fadiga. Então os nossos pecados começam a fazer separação entre nós e o nosso Deus, para que Ele não nos ouça. E a Bíblia vai dizer aqui que para aquele que busca o Senhor, o verso 20 ela vai dizer
que Ele faz forte aquele que está cansado. Ele multiplica o vigor dos que estão fatigados. Isso é incrível, porque muitas das vezes a gente está, cansado e sem força para um relacionamento, cansado e sem força para um trabalho, cansado e desanimado de fazer a mesma coisa já há alguns anos, a gente já não aguenta mais. Certa vez na minha vida profissional eu estava decepcionado. Minha Bíblia fala, esse versículo, a minha esposa ama. Se eu pedir a referência, ela vai me dar. Do que se queixou. Não sendo seus próprios pecados. Senão dos seus próprios pecados. Não, eu tinha pecado, eu tinha errado. Porque seguindo a minha própria vontade, tomei uma decisão de abrir um negócio, de seguir em uma sociedade, em certa época. Deu tudo errado. Não deu certo, saiu prejuízo. E aí eu comecei a falar, o que eu faço agora? Eu comecei a procurar trabalho, fui trabalhando num lugar, no outro. E eu comecei a ficar cansado. Eu falei, essa profissão não é mais para mim. Tinha estudado, feito especialização, faculdade, especialização, um dos melhores da turma. E aí, abri um site de carreira, comecei a ler e aí vi um artigo de alguém falando assim, olha, muitas das vezes na sua vida profissional você vai se encontrar cansado. Isso não quer dizer que você não ama mais aquilo que você faz. Você pode estar no lugar errado, você pode estar sendo liderado por pessoas erradas, você pode não ter alcançado o que você almejava nesse momento da sua carreira, mas de repente se você procurar uma recolocação, um novo local, procurar um pouquinho mais, você talvez encontre um lugar de alegria. Algo bem natural assim. Eu falei, uau! E eu falava para minha esposa assim, eu preciso encontrar uma oportunidade. Se eu encontrar uma oportunidade, eu sei que eu vou dar o meu melhor e vai acontecer. E aconteceu. E eu fiquei alegre, eu fiquei feliz, eu fiquei contente. Eu prosperei, eu comecei a acontecer, a funcionar. E aquele cansaço, aquela fadiga pararam. E eu quero usar esse testemunho, esse exemplo natural, para dizer para você que está desanimado, cansado. Alguma coisa está errada, não porque Deus fez errado, mas porque você errou no processo. Você provavelmente tomou decisões equivocadas, provavelmente portou-se no seu falar de maneira equivocada, criou expectativas emocionais equivocadas, começou a andar por caminhos que te cansaram, que te fatigaram ao longo do processo. Talvez você não planejou isso muito bem, mas eu quero dizer então que há uma esperança para você, porque se você está cansado e sem vigor para começar de novo, Deus ele é aquele que faz forte o que está cansado. Ele multiplica, eu amo isso. Em algumas versões vão dizer que ele aumenta. Ele multiplica o vigor dos que estão fatigados. Você tem que ser em vigor. Sabe quando você acorda de manhã e o corpo está todo dolorido, está cansado, não aguenta, né? Aí você está igual aquele menininho, tem café, tem café, quero café, não quer uva? Não, quer café. Aí toma café, dá aquela renovada, né? Dá aquela... Ontem eu estava no restaurante almoçando, entrando no restaurante para almoçar, e tinha uma mãe com uma criancinha. Eu fiquei um pouco sem graça, porque eu olhei para o menino e parecia o menino do vídeo. Eu falei, é ele, quase pedi autógrafo. É o menino. Só que quando eu olhei, o pai estava do lado, já de cara feia para mim, que eu estava olhando para o menino, estava deixando o pensamento da sua esposa. Eu falei, seu filho? Ele falou, pô, que gracinha. Tá, disfarcei, entrei no restaurante. Mas eu jurei que era o menininho do vídeo, eu quase pedi autógrafo. Deixa eu tirar foto com ele. Era parecido. Eu não fiz comentário porque eu achei que talvez ele não fosse gostar. Pô, parece mesmo no vídeo, porque é a minha, se não for, né? Mas achei incrível, sabe, aquele menininho. E eu acho incrível esse texto que fala que ele multiplica a força dos que está fatigado, exausto. E ele faz uma comparação aqui no verso 30 que diz assim: ora, os adolescentes se cansam e ficam exaustos, os jovens tropeçam e caem. Então ele usa o exemplo de
dois momentos da vida do ser humano de extremo vigor físico. O adolescente e o jovem tem vigor, tem energia, tem disposição, e não só isso. Quando ficam animados para fazer alguma coisa, querem muito, ansiosamente, querem fazer, querem se divertir, querem aproveitar, se não botar para dormir, quer ficar até tarde, e quer. E se você botar para aprender alguma coisa, aprende tudo, irmãos. Aprende inglês, aprende informática, aprende instrumento, é a fase do aprendizado melhor. A mente está aberta, é uma esponjinha, tudo suga, tudo que você coloca, ela frutifica. É por isso que a gente tem que ter cuidado com filhos pré-adolescentes, crianças e adolescentes, quando eles param de querer fazer uma coisa logo que começa. Porque o segredo nessa fase é investir durante um longo período, porque ela vai ficando cada vez melhor. E é o momento de pegar a maior habilidade. Tem que investir nesse momento. É nesse momento que tem que ensinar a palavra, é nesse momento que tem que ensinar a tocar um instrumento, que tem que ir lá botar no curso que for da habilidade, da motivação que a criança tem, porque é essa hora que ela vai desenvolver seu amor por fazer o que ela vai querer fazer, para desenvolver os seus talentos. Mas a Bíblia está dizendo que até esses adolescentes se cansam e ficam exaustos. Eles desanimam, eles não querem dar continuidade, e os jovens tropeçam e caem, tropeçam, não tem cuidado, e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, que são como os montes de Sião que não se abalam, aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças, voam alto como águias. Aqui ele está exemplificando, ele renova as suas forças. Como a águia voa alto, esses voam também bem alto, tomam aquela altura. E eles correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Então é a hora de você esperar no Senhor com paciência, para que Ele venha, aquilo que você desejava no momento que estava feliz, Ele venha renovar no seu coração ainda. Ele venha renovar no seu coração o vigor. A palavra de Deus vai dizer para a gente que no mundo nós vamos ter o quê? Aflições. Mas para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé nele, filhos de Deus. Paulo vai dizer assim: olha, irmãos, é necessário que vocês fiquem firmes, porque por muitas passagens, muitas tribulações, vocês vão o quê? Entrar no reino. Lá em Atos 14, o pastor Bruno terminou os livros aí, eles pegassem da primeira viagem de Paulo. E aí ele fala que eles vão passando, renovando a fé dos irmãos, um pedacinho, né? Nesse renovar de fé, essa lista fala: olha, fiquem firmes, porque convém que passando por muitas tribulações vocês acessem o reino de Deus. Fiquem firmes, mas ele renovava a fé dos irmãos e dizia: fiquem firmes, porque tem tribulação, tem aflição, vai ter luta. A águia, quando ela voa, amados, que ela alcança suas alturas, ela está indo contra fortes ventos. Ela está indo ali, buscando a altura para buscar sua presa, fazendo o seu ninho em um lugar seguro, se organizando, se preparando. Como a águia, nós nos renovamos e ganhamos nessas alturas. E a característica que eu queria trazer nesse momento para você é sobre a visão da águia. Lá do alto ela enxerga longe. E a característica que esse animal fala para nós nesse texto sobre o Espírito diz respeito à visão profética sobre o que Deus tem para nós, o propósito e destino que Deus tem para nós. Nós estamos numa campanha de batalha espiritual, mas nós precisamos tomar um posicionamento diante do Senhor, no Espírito, para que nós tenhamos firme certeza de fé da vocação para a qual Deus nos chamou, para a gente não nos animar e no meio da batalha não saber pelo que a gente está lutando. Um soldado, quando está na guerra, lutando pela sua pátria, pela sua nação, pela sua terra, ele tem uma motivação. Esse conceito de pátria, ora, o que faz a gente querer amar a pátria?
O que faz a gente querer sentir pertencimento, de fazer parte daquela nação, a ponto de vestir uma roupa e ir para uma guerra e lutar por um aglomerado de pessoas num território do mundo que falam a mesma língua, que tem uma cultura semelhante, que tem nossos vizinhos, nossos parentes. Eu já estou falando aqui de conceitos que fazem com que eu sinta patriotismo. Meus parentes estão lá, minha família está lá, as pessoas que falam a minha língua estão lá, que tem a minha cultura estão lá, os meus vizinhos estão lá, tem toda uma história minha lá. Lá vieram meus descendentes, a gente lutou. Meu avô, você vai contando história, é a tua pátria. Vai ter uma guerra, você se alista, você vai. Você quer lutar pela sua pátria. Você não vai deixar abalar a sua pátria. No reino de Deus é a mesma coisa. Quando você se sente pertencente a esse reino, não importa as tribulações e as aflições pelas quais você vai passar, você é renovado nessa fé. Diz o apóstolo, diz Lucas sobre o apóstolo Paulo, que passava ali renovando a fé dos seus irmãos, sabendo que mesmo enfrentando a tribulação, você vai permanecer firme, porque é necessário você alcançar o reino dos céus. Então essa visão de águia nossa, no espírito, ela precisa ser renovada nesse momento de cansaço e de exaustão. Você precisa se colocar diante do Senhor e falar assim: Senhor, renova a minha força, abre os meus olhos, ilumina a minha visão, amplia aquilo que o Senhor tem para mim, para eu enxergar para onde eu estou indo, para eu enxergar o que eu estou fazendo. E esse texto de Efésios capítulo 14 é tremendo, porque fala que logo depois eles chegaram lá de volta, vieram passando por Icônio, mas chegaram a Antioquia, se reuniram com a igreja e contaram por tudo que eles tinham passado, o quanto Deus tinha aberto a porta da fé aos gentios. Ou seja, foram com uma missão, voltaram, estão se alegrando ali que cumpriram a missão, como Deus abriu aquela porta da fé, por onde eles passaram, tão felizes que cumpriram a missão. Quem lembra que o pastor Bruno falou que ele tinha sido apedrejado? Paulo fingiu de morto, talvez, fingiu de morto, ficou quietinho, acharam que ele tinha morrido, foram embora, voltaram lá, quando os tudo chegaram, ele não voltou vivo. Olha o que passou para poder pregar o evangelho, para cumprir a missão, para chegar no alvo, porque tinha uma visão de para onde estava indo, a visão do Espírito era aguçada, tinha uma visão do destino, tinha uma visão do propósito, tinha uma visão da vontade, da vocação para a qual foi chamado. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Quer ser liberto das suas angústias, da depressão, da tristeza, da escassez, do sentimento de que nada pode mudar? Tira o foco dessa terra e foca no reino dos céus. Glória a Deus. Por quê? Porque tudo aqui pode passar e se abalar, mas as palavras do Senhor não passarão jamais, porque elas são eternas, elas vão se cumprir. Elas vão se cumprir. Elas vão se cumprir. Mas vem a doença, vem a luta, vem o desemprego, vai vir, as tribulações elas vêm, mas nós precisamos renovar as nossas forças. Precisamos dizer ao nosso corpo e à nossa alma como salmista: por que se abala dentro de mim, ó minha alma? Espere em Deus, pois eu me louvarei. Espere em Deus, pois eu me louvarei. Eu lembro de um momento muito difícil que eu passei na vida. E o pastor José Carlos, na época ainda diácono, virou para mim e falou assim: olha, quando você estiver cansado, seu corpo não estiver aguentando, não significa que você não está pronto para orar. Ore mesmo baixinho, quando você não tiver forças. Porque muitas das vezes o cansaço e a exaustão do nosso corpo nos enganam, dizendo que a gente não está com vontade de orar. É mentira. O corpo engana. A alma quer refresco, quer sombra e água de coco. Já percebeu que quem está sedentário não vai fazer exercício? Começa a parar, né? Sentar ali, cruzar a perna. O que eu fui arrumar para mim? O que eu fui fazer? Estava conversando com os amigos hoje no almoço, colegas de trabalho. A gente falou de fazer a barra. Falei: você faz alguma barra? Não, não faço nenhuma. Faz uma. Faz uma. Porque depois você vai conseguir fazer duas. Depois você vai fazer 3. Depois 4. Uma hora você está fazendo 10.
Mas se não começar, não vai. Lê a Bíblia? Não. Se não começar, não lê. Nós somos indisciplinados. Mas se você quer ser discípulo, discípulo fala daquele que segue a disciplina do seu mestre. Se você quer ser discípulo, você precisa estar na disciplina, no jejum, na oração, nas ferramentas da igreja para você poder participar dos cultos, do louvor, a escola bíblica. A gente tem preguiça de fazer as coisas na nossa casa porque estamos cansados e exaustos. Mas temos a igreja, temos preguiça de ir na igreja também, de acordar um pouquinho mais cedo e chegar aqui na escola bíblica no horário. Temos preguiça, não chegamos. Alguns chegam. Tem uma outra sentada que sempre chega. A minha sempre chega. A minha sempre chega. Glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes chega antes de mim, sou professor. Tá bom. Sempre chegam. Mas a gente precisa chegar, meu amado. Nós precisamos chegar. Dei o livro do Caleb, do desafio que ele ganhou no grupo do louvor, Bom Dia Espírito Santo. E o Ben Henrique fala de um texto, de um episódio maravilhoso que ele passou na vida, onde ele foi buscar, receber uma igreja lá no Canadá, muito frio, e tinha um mover do Espírito Santo acontecendo naquela igreja, e uma temperatura muito baixa. Domingo de manhã, uma temperatura muito baixa, e ele chegou na igreja. Quando ele chegou na porta da igreja, a igreja era fechada. Tinha uma fila de pessoas esperando, naquela temperatura muito baixa de inverno. E quando eles entravam, viu já? Já viu? Esse livro? E quando ele entra lá dentro, tendo um mover do Espírito Santo maravilhoso. A gente não cria expectativa de que no próximo culto Deus pode ampliar nossa visão, nos dar uma profecia, nos dar uma palavra que vai transformar a nossa vida. A gente pega a palavra dessa noite e vai dar uma palavra religiosa, como se ela não fosse mudar o nosso amanhã. E a gente pega a palavra do próximo culto e faz dela a mesma coisa, como se estivéssemos aqui brincando de casinha de boneca, imitando personagens que não são reais, e fazemos disso uma religião para satisfazer o nosso próprio ego, a nossa moral e ética cívica. Sou um bom cidadão, respeito as leis, não roubo, não mato, não adultero, não minto, inclusive, que é uma grande diferença em relação às pessoas que também não matam, não roubam, não adulteram. E só porque eu não minto, então eu sou um crente. A gente acaba fazendo as coisas comuns, pegamos as coisas santas e fazemos as coisas comuns. Falamos aqui na penúltima escola bíblica que falamos de uma palavra de conhecimento que o Fabinho recebeu no dia. Ele falou assim: aquela palavra tem um pouco mais de um ano, mudou a minha vida nesse último ano que eu vivi. Você crê que Deus pode dar uma palavra hoje, todo mundo que vem de manhã, que vai mudar a sua vida, o seu próximo ano inteiro da sua vida? Se você quer, você chega cedo. Se você quer, você já começa a orar pelo próximo culto. Se você quer, que você vai ter para você, daqui a pouco você está crendo que vai ter para o teu amigo do trabalho, para o teu vizinho, para o teu parente, e você está falando para ele, nem de Jesus, mas falando da igreja que tem Jesus, para ele vir visitar, porque ele também pode receber uma palavra dessa. Mas quem não crê não convida. Agora, para aqueles irmãos, naquela igreja missionária de Paulo, Deus abriu a porta da fé. Aleluia. E mudou tudo. Mudou tudo na vida deles. Eu e minha esposa, a gente viajou no início do ano. Um milagre que Deus nos deu, nós pudemos ir para fora do Brasil. Pela primeira vez para os Estados Unidos, tínhamos ido para outros países, 3 países. E fomos para um outro, Deus tem feito um milagre, tem tido essa oportunidade. E lá nós vivemos alguns momentos de luta, de tribulação, pelo momento de pandemia, vacina, teste, aquela coisa toda, estava no auge da Omicron. E a gente chegou numa igreja que fomos visitar. Então, ouvindo a palavra daquela manhã foi para nós. Não que não pudesse ser aqui, mas Deus nos fez um carinho de lá no meio da viagem encontrarmos alguém que trouxesse uma palavra para nós. E recebemos uma palavra profética, irmãos, que dizia que Deus estava abrindo uma porta para a gente. E naquele momento que saímos daquela palavra profética, estávamos com o coração alegre. Sabíamos que a porta aberta não era carro, não era casa,
não era emprego, não era prosperidade financeira. Sabíamos que a porta aberta era uma porta aberta na nossa vocação para com Deus. Glória a Deus. Aleluia. A porta da fé que se abriu para aqueles irmãos. Você precisa pedir ao Senhor que Ele abra a porta da fé para você. Aleluia. Para que você comece a viver algo novo no Senhor. Amém. E como é que eu sei que essa porta da fé vai se abrir? Pede para Ele ampliar a sua visão. Renove-se, suba e voa alto como a águia. Aleluia. Então, esse primeiro ponto fala da expectativa, da mudança da visão profética de Deus para a nossa vida pela fé. Amém. Eu vou passar para o próximo tópico aqui agora. Os próximos são mais rápidos, eu prometo. Nós vamos acabar até 9h10, pode ser? 9h15. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo de número 5. No versículo 5, eu não vou te esperar, você não alcança. Diz assim: então dos anciãos consolou-me. Diga, consolou-me. Afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Diga, consolou-me. O leão da tribo de Judá venceu. Nós falamos aqui que a fé que vence o mundo é a nossa, a vitória que vence o mundo é a nossa fé nele. O leão da tribo de Judá venceu. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. É tremendo isso. No capítulo de número 49, no versículo de número 8, a bênção que Jacó dá para o seu filho Judá. Judá, teus irmãos o louvarão, tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, e todos os filhos de teu pai se curvarão reverentemente diante de ti. Jacó não sabia ainda que na tribo de Judá viria o Messias, que Jesus seria o leão da tribo de Judá. Mas ele está profetizando que dessa tribo sairia aquele que governaria os inimigos, e que os outros irmãos se curvariam a ele reverentemente. Verso 9 diz: Judá é como um leão jovem, ou de repente na sua Bíblia, como um leãozinho, quando ataca e mata sua presa, como um grande leão se assenta e deita-se como uma forte leoa. Quem tem coragem de perturbá-lo? Eu trouxe esse texto aqui para você entender que além de Jesus ser o leão da tribo de Judá, ele também te faz um leão. Então o animal, como nós estamos falando agora, que trazem características proféticas para nós, é o leão. Diga, leão. Leão. Olha o leão. O leão, ele representa, ele é quem? O rei da selva. O animal mais forte. Vamos ler outro texto que diz aqui para a gente? Tem outras maravilhas aqui, se você puder ler depois, vai falar aqui que, olha o verso 11 que diz assim aqui, ele amarrará o seu jumento a uma videira, seu jumentinho ao ramo mais seleto, lavará o vinho em suas roupas, o sangue das ruas em suas vestes, fala do sacrifício que seria feito. É um texto profético da bênção de Jacó sobre Judá. Mas vamos ler outro texto aqui agora, que fala sobre o leão em Provérbios, no capítulo 30. Abra comigo rapidamente, no verso de número 29, fala assim: existem 3 seres de andar elegante, diga elegante. Elegante. E o quarto, ou 4 em algumas versões, que se locomovem majestosamente. Diga majestosamente. Majestosamente. Amém? O leão, que é o mais poderoso de todos os animais, e nada o intimida. Quem, como foi que Jacó falou? Quem o perturbará? Quem o intimidará? Ninguém o intimida. E é incrível como fala desse animal, dizendo que ele tem um posicionamento firme. Ele governa, ele não se intimida. Quando Jacó fala ali para ajudar, fala assim:
assim, ó, Jacó é como um leão jovem que vem da sua presa. Aí você pode imaginar comigo aqui agora o leão, o macho, com a sua leoa. A leoa caçou a presa, matou. O leão vai lá e come antes. É assim que é o comportamento. A leoa mata e o leão come. Quando o leão está cansado, ele descansa. A leoa agora vai e espera. Os leãozinhos vão lá, comem e voltam da sua presa. E a leoa vai lá agora e come, fica tranquilo, descansa. Quem perturbará agora? A gente sabe quem perturba, né? A hiena. A hiena vem lá. Querer perturbar, mas o leão volta para correr. Né? Mas é um animal majestoso. A Bíblia está falando há 3 que tem um andar elegante, 4 se movem majestosamente. O leão, que é o mais poderoso de todos os animais, é nada intimida. Aí não tem outros animais aqui, vamos ver? Outros animais, um outro que não é, que é um animal segundo a ciência. Mas... E o galo de andar altivo, diga altivo. Altivo. Imagina lá o galo, o galinho, vindo com o peito estufado, elegante andando, né? Eu fui ler sobre o galo. No galinheiro não pode ter mais de um galo, sabia disso? Ele toma conta ali do seu espaço. As galinhas são dele. Se tiver outro galo, ele briga até a morte. Briga até a morte. Ele domina o espaço. Olha que característica interessante. Você compararia o galo ao leão? Não. Mas a Bíblia está comparando. 3 de andar elegante. O leão, o galo de andar altivo. Você compararia igual ao próximo animal? O bode. O bode. Mas o bode é um animal fantástico. O bode é um animal que no sacrifício levítico para a expiação dos pecados iam com 2 bodes. Tirava a sorte entre os dois bodes. Um bode era sacrificado para a expiação do pecado. E o outro bode era largado no deserto, que era o famoso bode expiatório. E ir embora vagar pelo deserto para ser oprimido pelo tempo, pelo mundo, sofrendo castigo por conta do povo. Um derramava o sangue e o outro ia pagar o preço. Isso tem uma representatividade sobre o que Cristo fez por nós na cruz. Né? Para você não achar, se você treina agora, você pode ovelha. O bode era animal, assim como a ovelha, o carneiro e o cordeiro, sacrificados também ali. E além disso, o seu chifre era também utilizado como chofar, para a convocação do povo para a batalha, para o jejum, para a oração, para a santificação. Então era um animal que, se santificado, ele era importante. E ele é um animal sociável. Ele lida bem em grupo. Ele é um animal que criavam os bodes para poder se alimentarem naquela época. E olha aqui o próximo. E o rei à frente do seu exército. E eu não tenho como lembrar não do rei, mas de um general lá do William Wallace, né? Estou aprendendo, pastor. Estava aqui, William Wallace, viu lá à frente do exército, né? Com a sua saia xadrez, vocês, né? Fazendo, Mel Gibson, fazendo lá o seu, me ajuda, pastor, Mel Gibson, fazendo lá o seu discurso de bravura, convocando o seu exército para a guerra. O rei frente ao seu exército, elegante, e o rei majestoso. Isso está falando para nós, sabe de quê? Esse animal, o leão, comparado a esses outros animais, de autoridade. O crente precisa exercer a autoridade espiritual. Você precisa se posicionar no reino do Espírito. Você precisa se posicionar em oração quando as coisas estiverem difíceis para você. Você não pode ficar se colocando como uma vítima dessa circunstância. Você não pode ficar se colocando como uma vítima da sua história, do seu passado, daquilo que você viveu lá atrás, porque Deus tem para você uma novidade de vida. Ele já renovou as suas forças, tirou o seu cansaço, tirou a sua exaustão, fez você voar como águia, amplia a tua visão, e agora Ele fala para você: se posiciona no lugar de autoridade, exerce a sua autoridade. Aquilo que é teu é teu, a presa que é tua, o galinheiro que é teu. E se você já quer morrer pelo pecado e pagar o preço, pague. Mas deixa eu te contar um negócio: Jesus pagou por você. Ele foi embora expiatório no seu lugar. Então agora chegou a hora de reinar. Você é feito rei e sacerdote.
Você faz parte agora de uma nação santa, de um sacerdócio real. A tua mentalidade precisa mudar. Um rei não fica mendigando. O galo do galinheiro não fica perguntando para as galinhas se ele pode então agora cacarejar às 5 da manhã para acordar o povo, se alguém não vai se chatear com ele. Não! Às 5 da manhã ele vai lá cantar e acordar e se levantar de madrugada para viver mais um dia. Aleluia! Amém. O bode é sábio. O bode tem sabedoria. Ele vai para os lugares um pouco mais desertos e começa a subir a montanha. E vai escalando, e vai escalando, vai escalando. E nenhum outro animal predador consegue escalar juntamente com ele. Uma vez eu vi um vídeo de um animal, de um predador felino, perseguindo uma cabra maltês nesses penhascos. E ela vai pulando, e o animal felino tentando enquadrar, cercar, achar. Ela vai pulando, uma velocidade. Quando vê o felino, ficou para trás. Para deixar um felino para trás, meu irmão, é difícil. Um felino predador, caçando, indo atrás da sua presa, mas o bode, a cabra, eles conseguem na montanha correr muito rápido, muito sabiamente e escapar. Encontraram os lugares difíceis de viver, sabedoria para estar e sobreviver. Tem resiliência. Sabe viver num lugar difícil. O leão vive na savana, meu irmão, ou no deserto. São lugares que o leão costuma viver, lugares que são difíceis. Ele come sim, depois descansa. Às vezes fica muito tempo de novo sem comer, mas está ali, prevalecendo, reinando, rugindo alto, marcando o seu território, sem perder para os outros predadores inimigos. É o momento de você se posicionar diante de Deus e marcar o seu território com autoridade espiritual. Quem é que no seu dia a dia fala para você que não dá? Qual é o espírito de Jezabel que tem te amedrontado? Quais são os inimigos que têm tentado roubar a sua bênção, dizendo para você que você não tem lugar, que Deus não tem lugar para você desistir, para você desanimar, para você não ir adiante, que você não vai recriar nada, que você não vai conquistar nada? Tem que mudar a mentalidade. Aquele que reina, que sabe qual é o seu lugar, não fica mais mendigando, brigando por território, que sabe, esse é o meu lugar, eu não preciso brigar por território. O inimigo, ele tenta, como um leão, parecido, imitando um leão, ele vai ao derredor, bramando, buscando a quem possa tragar. Se você estiver de bobeira, um inimigo que não é um leão, mas está fingindo ser um leão, vai te tragar. Mas a Bíblia fala para a gente resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Aleluia! O predador vai ter que fugir de nós. Você viu domingo aqui? No início da... Foi que dia? Não, domingo foi na quarta-feira, no início dessa campanha, que o pastor Bruno falou sobre a tentação de Jesus no deserto. Jesus com a palavra ali foi se mantendo, se posicionando, sem gritar, sem perder as estribeiras, sem se desesperar. Ele foi se posicionando, não sabe como ver a hora, mas a palavra foi da boca de Deus. Não, somente o Senhor e Deus adorarão. Chegou uma hora que o inimigo falou assim, não dá mais, vai ter retirada. Porque você só precisa resistir. Amém. E ele vai fugir de você. Mas você precisa ter o quê? Uma face de leão. O leão não está com raiva. Ele está sereno, calmo, tranquilo. Porque ele sabe quem ele é. O leão não está com crise de identidade. Já o tigre eu não sei. O tigre eu não sei, porque vinha o burro e o tigre, e o burro, a grama é azul, o tigre, o que é isso? A grama é verde, a grama é azul, a grama é verde, a grama é azul. Ele não, fala para esse burro aqui, que a grama é verde e não azul. Olha, não, a grama é azul. Que isso, Rei Leão? Que a grama é azul? Eu falei que a grama é azul, sai o burro para eu falei que a grama é azul. E o tigre veio para o leão, Rei Leão, o que? O senhor falou que a grama é azul, nós sabemos que a grama é verde. Aí o tigre falou assim, tigre, me admiro você, é um animal tão majestoso, discutindo com um burro sobre a cor da grama. Está sendo mais burro que o burro. Eu sei que a grama é verde, mas eu não discuto com o burro que a grama é azul. Aleluia. Com tolo não se discute.
O sábio, quando discute com um tolo, se torna um tolo. O leão não discute, ele se posiciona. Ele sabe quem ele é, ele marca o seu território. Esse lugar é meu. E eu vou assumir minha posição, minha postura. A minha família é minha. O meu trabalho é meu, eu vou ser o melhor profissional que eu puder. O ministério que Deus me deu, vou servir da melhor maneira. Vou ajudar, vou cooperar. A igreja que Deus me deu, vou vir ajudar, vou estar nos cultos. As pessoas que Deus falou para me ajudar, vou honrar, vou lá aprender, vou pedir conselho, vou orar por elas. Porque me abençoam tanto, o único que eu posso fazer é orar por elas. Posicionamento. E para acabar, o último tópico. Então, o 2 estava falando sobre autoridade. Vamos falar sobre uma visão ampliada. O 2 fala sobre autoridade. E agora mais um animal. Em Mateus capítulo 10, verso 16, vai dizer assim: observai, eu vos envio como ovelhas entre os lobos. Sejam, portanto, astutos como as serpentes e inofensivos como as pombas. É incrível como Jesus ele é maravilhoso, porque ele está comparando a mim e a você, ao sermos enviados em seu nome, a ovelhas. Ele fala para a gente assim: vão ter lobos para o lugar que eu estou enviando vocês. E o lobo é o predador da ovelha, meu amado. Eu estou te enviando para o meio dos predadores, como ovelhas ao meio dos lobos. A sua vida vai estar em risco, você vai passar por tribulações. Aí ele fala assim: mas sede inofensivos como as pombas? Não, porque a ovelha ela é inofensiva. Mas ele fala para essa ovelha ter atenção. Ele fala assim, ó: seja astutos como as serpentes, como as cobras. E aí ele fala para ir, não. A astúcia da cobra você pode até ter, mas a ferocidade dela não. Então seja astuto como a serpente e inofensivo como a pomba, porque você é uma ovelha capaz, uma ovelha sábia, uma ovelha inteligente, que vai saber a hora de se calar, de ir como ovelha no matadouro. Às vezes a hora de se calar, da gente fechar a boca, da gente orar mais, porque todo o restante desse texto aqui, Jesus ele começa a falar sobre relacionamentos, ele começa a falar sobre os governantes, ele começa a falar, dizendo: vocês vão ser açoitados, levados aos tribunais, vão perseguir vocês, vão levantar falsas acusações contra vocês, testemunhas falsas contra vocês. Não se preocupem, o Espírito do vosso Pai é quem se expressará através de vós. Aleluia! A gente quer ganhar no abraço da nossa carne, a gente quer falar pro tigre, pro burro, que a grama é verde. A gente quer discutir sobre a cor da grama, com as nossas razões. E quando a gente perde a discussão, porque somos idólatras, nos sentimos injustiçados. Porque a ovelha que não quer ir muda o matadouro é uma ovelha idólatra. Porque a ovelha foi feita para dar a sua lã, a maioria delas, mas algumas têm a honra de virem mudas ao matadouro, pela expiação do pecado. Algumas têm essa honra, a maioria só dá lã, mas algumas têm a honra de serem, inclusive, mortas pela expiação do pecado. E ele vai falando, no verso 21, um irmão entregará à morte seu irmão, o pai ao filho, os filhos se rebelarão contra seus pais. A gente, quando o filho se rebela contra nós, a gente acha aquilo absurdo. Mas está escrito, se fôssemos como Pedro lá em Atos, que se alegrou por sofrer açoites por amor ao Senhor, não açoitaram, que absurdo. Logo eu, Papa da Igreja, apóstolo preferido, que fui convocado para apacentar os
cordeirinhos de Jesus. Não, estou sendo honrado, recebi a honra de sofrer ações por amor ao Senhor, e se alegra no espírito, porque teve a honra de sofrer ações por amor ao Senhor. Aleluia. E quando o irmão lá manda a gente para morrer, quando o filho se rebela contra nós, quando o governante vai e nos oprime, a nossa testemunha se levanta, a gente na nossa idolatria, nós queremos reagir para falar que a grama é verde ou azul. A nossa própria justiça faz com que nós queremos nos preservar. Como Adão que falou, Deus, foi a mulher que o Senhor me deu, eu não sou tão ruim assim. Foi a mulher, Deus. Quando Adão fala assim que foi a mulher, o conhecimento do bem, que é se preservar, já está atuando na vida dele. Através de um mal que é voltar no outro. Porque o conhecimento do bem nos faz praticar o mal. Porque eu quero ter um tênis da marca famosa, eu roubo, pratico o mal. Porque eu quero o bem, eu faço o mal. Porque eu quero me preservar, eu faço o mal. Porque eu quero alguma coisa de vantagem, eu prejudico o outro. A maldição de conhecer o bem e o mal tira de nós a nossa inocência. Mas quando estivermos como ovelhas no meio de lobos, sim, temos que ser astutos como a serpente, mas inofensivos como a pomba. Glória a Deus. A pomba vai falar de uma característica que a ovelha precisa ter, que é ser cheia do Espírito Santo. Que é permitir que ao invés de você falar no braço da sua carne, da sua própria justiça, como diz o verso 20, deixar que o seu Pai, pelo seu Espírito Santo, se expresse através de você. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus. Porque o irmão levará outra morte, um pai se levantará contra o filho se rebelará contra o seu próprio pai. Por causa do meu nome sereis odiados de todos, contudo aquele que permanecer até o fim será salvo. Vocês vão fugir e tudo mais. Ele fala, o pupilo não está acima do seu mentor, nem o escravo serve acima do seu amo. Basta o discípulo ser igual ao seu mestre. Quer ser astuto como serpente? Só seja igual ao seu mestre. Quer ser astuto como a serpente? Só seja igual ao seu Senhor. Se você passar disso, você não está sendo inofensivo. Você está sendo feroz como a serpente. Era só para ser astuto. Não era para ser feroz como a serpente. Era só para ser astuto. Se eu sou astuto, vou dar exemplos práticos, posso? Se eu sou astuto, quero ser igual ao pastor Bruno. Se eu sou astuto, quero ser igual ao pastor Deca. Se eu sou astuto, quero ser igual ao pastor Nádia. Se eu sou feroz, quero ser maior que o pastor Bruno. Eu sou maior que o pastor Nádia, maior que o pastor Deca. Cadê a inofensividade? Cadê a simplicidade da pomba? Cadê o permitir que o Espírito Santo se expresse através de nós? Nós precisamos permitir sermos como uma ovelha no meio dos lobos. Aleluia. Não temais. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz. E o que vós eu digo, que vos digo ao ouvido proclamar em alto aos telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Quando você for ser oprimido, cometer assédio moral contra você, um assédio sexual contra você, abusarem de você, atormentarem você, provavelmente você vai ter medo. Provavelmente você vai se sentir ferido. Você vai se sentir injustiçado. Mas sabe de uma coisa? Não tema. Ter medo, você pode ter porque você é humano, mas não tema. Não tenha temor deste medo. Não tenha temor dessa agressão. Não tenha temor desse mal que vem contra você. Antes, tenha um respeito de temor, devoto a Deus, que pode matar o corpo e a alma. Não estes podem matar só o corpo.
Então, ao invés de se desviar, largar tudo que algo de errado te feriram, vai para os pés do Senhor. Vai buscar o Senhor. Tema a Deus. Não largue o Senhor por causa do mundo. Não largue o Senhor por causa dos homens. Não largue o Senhor por causa de qualquer coisa que venha à sua volta. Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Aleluia! Glória a Deus. Gente, eu separei tanto versículo aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O verso número 34 vai dizer: não penseis que vim trazer paz à terra. Terra. A paz é para você. Para a terra, é para você a paz. A paz vai ser aqui. Em volta pode estar tendo tribulação. Mas a paz que excede todo entendimento tem guardado o teu coração e tuas emoções. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para ser um motivo de discórdia entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria família. Porque quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que não toma a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Quem encontra a sua vida perderá, mas quem perde a vida por minha causa a achará. A ovelha perde a vida por causa do Senhor. A ovelha vai muda ao matadouro. A ovelha é astuta como a serpente, mas é inofensiva como a pomba, porque ela permite que o Pai se expresse pelo seu Espírito através dela. E o Espírito, o Espírito capacitou Jesus lá na cruz de morrer. Mas esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo entre os mortos vivificará o meu e o teu corpo mortal juntamente com Ele, porque com Ele padecemos e com Ele reinaremos em glória. Então você nessa noite estava cansado, que estava fatigado, o Espírito Santo nessa noite te renova. O Espírito Santo nessa noite que ressuscitou a Cristo dentre os mortos amplia tua visão, te coloca no lugar de autoridade, te faz ter sabedoria e ser como uma ovelha inofensiva e sábia, que ganha sem palavras, porque permite o seu Pai se expressar através de você. Chega de palavra dura que suscitaria. Agora é a branda que desvia o furor. Agora é a branda que desvia o furor. Amor, cadê a tesoura? Ah, não, amor, aqui na segunda gaveta. Amor, você pode me ajudar aqui a falar essa parede? Deixa eu passar. Não, vou lá, amor, vou lá para a parede. Relacionamento saudável, carinhoso, sabe? Faz aquele relatório para mim. Miserável. Não vou fazer esse relatório comum, vou fazer quando tiver essa empresa. Vai ser o melhor relatório, porque eu estou fazendo antes de fazer pressão, eu estou fazendo para Deus, porque eu vou honrar meu Deus nesse relatório. Aleluia! E vai fazer o relatório dando glória! Vai lá, seja astuto. Quando o seu chefe for ser promovido, você fica no lugar dele. Não precisa querer ser maior que ele. Ora por ele para ele ser promovido. Ora por ele para ele ser exaltado. Ora por ele. Daniel não amaldiçoou o rei quando teve que ir para a cova dos leões. Ele foi como uma ovelha muda, matadora. Mas porque ele tinha uma visão de arca. Porque ele era um leão, os leões não puderam tocar nele. Ele tinha autoridade. E o rei depois foi lá procurar a sua ovelha. Daniel, você está vivo, Daniel. Servo amado, você está vivo. Veja-me aqui, rei. A gente vê quando está sendo mandado para a cova dos leões. Esse dia falou alguma coisa comigo assim, né? Aí está pensando em quê? Não, eu estou aqui orando, pensando com Deus, porque pensando no que vai acontecer, se eu tenho que ir para a cova dos leões, se eu tenho que ir para a fornalha ardente. Misericórdia. Misericórdia. Estou meditando, mas Deus quer me levar. Estou meditando se ele quer me levar para a cova dos leões ou para a fornalha ardente. Para eu saber me preparar como é que eu me conduzo nesse momento que eu tinha que ir para a cova. Porque eu quero passar na prova, quando eu tiver que passar. Eu quero me preparar para o momento da escassez. A hora que o deserto vier, e o deserto é... Aleluia! Eu preciso estar pronto.
Santo, que está nessa batalha espiritual, nessa noite é uma noite de receber fortalecimento no Espírito, autoridade no Espírito, visão no Espírito. Em nome de Jesus, fecha os teus